dia, Sabatina. Então vamos iniciar, vamos orar? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos por estarmos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando conhecer a Tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria divina, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco. Essa oração que faço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Por mais um dia de vida, por mais um dia, né, com coragem para ler a palavra, né? Porque eu estava pensando, bom dia, Ludinha. Eu estava pensando, né? Quanto tempo a gente ficou? Eu particularmente, né? Eu tenho 54 anos. É a primeira vez que eu faço essa leitura nesse horário, assim, de madrugadinha. Os outros eu fiz no decorrer do dia, normal, né? Mas assim, na madrugada é a primeira vez, né? Então, tenho certeza que é porque vem algo diferente, né? Quando a gente terminar isso aqui, vocês podem ter certeza que o Senhor, Ele já transformou alguma coisa dentro da gente. Não vai ficar a mesma coisa mais. Vocês podem ter certeza que Ele vai tirar algumas escamas dos nossos olhos. Ele vai nos mostrar um pouquinho do que Ele tem para nós. Então, vamos fazer aqui. O que nós lemos ontem, né? Nós lemos o 11 e o 12, não é mesmo? Nós vimos sobre a morte de Lázaro. Nós vimos que o capítulo 11, ele tratou da morte de Lázaro e da conspiração para matar Jesus, né? E o capítulo 12, onde Jesus é ungido em Betânia, né? Por Maria, irmã de Lázaro. Também no capítulo 12, nós vimos a entrada triunfal de Jesus, né? E agora, no capítulo 13, nós vamos ver Jesus lava os pés dos discípulos. Nós vamos ver também que Jesus prediz que será traído. Então, vamos começar, né? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, se eu falar dessa altura aqui, dá para vocês ouvirem? Tá ouvindo certinho? Continuar aqui, vocês colocam aí, eu vejo, tá? Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Obrigado, Sabatina. Eu vou continuar, normal. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Obrigada, Lidinha. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quis dizer, né? Lava tudo. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aquele quis dizer de Judas, né? Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar.
Então perguntou: Entendam o que fiz a vocês? Entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados estão se as praticar. Jesus deixou uma missão grande, né, gente, para nós. Que esse exemplo que ele deixou aqui, ele lavou os pés de todos. Ele lavou os pés até de Judas. Mesmo ele sabendo que Judas iria traí-lo logo em seguida. Bom dia, Maria Marques. Então, Jesus, ele era muito humilde. Ele tinha um coração aquebrantado. Não era normal mesmo, né? Um homem carnal, não. Jesus, esse lado dele, né, divino, é o que deixa exemplos para nós. E um exemplo maior dele é esse, né, gente? É dizer não para o orgulho. E você lutar, né, para buscar a humildade, tratar o outro com humildade. Esse foi um ato de humildade para mim, principalmente ele sabendo que Judas iria traí-lo. Então, esse é o exemplo, um deles, né, que Jesus deixou para nós. É a humildade. Então, Jesus prediz que será traído. Nós lemos isso em Mateus, nós lemos isso em Marcos e em Lucas. E está aqui também em João. Não me refiro a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, aqui Jesus está colocando, ele já sabia, né, que Judas iria traí-lo. E ele colocou, vou falar antes, para você saber que eu já sabia disso, para você saber que eu sei todas as coisas. Quando acontecer, vocês vão lembrar disso. Então, eu penso assim, que é para nós também, né, gente? Nós lemos a Bíblia, nós temos conhecimento, né, de tudo aquilo que o Senhor fez, e que Ele faz e que Ele fará. E muitas das vezes, somente quando acontece alguma coisa, você fala, nossa, né, isso é um sinal do Senhor, isso é Deus fazendo, isso é Deus agindo na minha vida, né? Bom dia, Fabrina. Então, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Aqui tem até alguns entendimentos, né, gente? Sim, tem pessoas que falam, foi Jesus que induziu
o Satanás é entrar em Judas? Não, não é isso, né, gente? De forma alguma. Jesus aqui só quer dizer que ele tem conhecimento, né, de tudo que acontece com a pessoa. Não só no material, mas no espiritual também. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe das nossas atitudes, né? E Judas, ele já abriu, né, brechas, espaço para que o inimigo usasse ele, né? Mostra também que Judas, ele desviava o dinheiro, né? Ele ficava com a bolsa de dinheiro e ele desviava o dinheiro. E esse ato não é um ato pecaminoso, gente? E Satanás, ele não entra, não é através disso? E ele não poderia ter evitado isso? Ele era obrigado a roubar? Não era, né? Alguém induziu ele a roubar, né? Então, são essas pequenas coisas que às vezes falam, não, é só uma moedinha, né? Que às vezes você abre, às vezes não, é certo, que você abre brechas, né, para o inimigo te atacar. Então, que a gente possa ter cuidado com essas pequenas coisas que às vezes você faz achando que não é errado, e é errado, né? E causa um dano enorme. E de repente esse errinho pequeno que é feito te induz no futuro fazer coisas grandiosas que vai acabar com a sua vida e com as pessoas que estão ao seu redor também, né? Então são as pequenas coisas que evitam as grandes. Aqui está claro para nós, né? No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, porque Jesus, ele estava falando somente para Judas, né? Não estava falando para os outros. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus falou, olha, tem que fazer, faça logo isso, acaba logo com esse negócio, né? Eu sei que você vai fazer mesmo, você não vai voltar atrás, né? Então, faça. E ele realmente, né, foi fazer. Jesus prediz que Pedro o negará. A partir do versículo 31, gente. Essa passagem também lemos em Mateus, lemos em Marcos, lemos em Lucas e agora aqui em João também. Então essas passagens elas estão sendo repetidas nos 4 evangelhos. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o fará em breve. Quer dizer, depois de todo o sofrimento que Jesus fosse passar. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é para nós hoje também. Porque a gente reforçar isso, a gente aumentar o nosso amor uns pelas outras, uns pelos outros. Que é mandamento, né, que Deus deixou para nós. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Olha só a declaração de Pedro, darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E às vezes a gente tem que ter cuidado, às vezes não é sempre, né? Cuidado com as promessas, né? As falas que a gente faz, que a gente profere, né? Pedro colocou aqui que daria até a vida, né, por ele, né? Você dará a vida por mim, quer dizer, Senhor, porque não posso ir seguir ti. Darei a minha vida por ti. E Jesus, né, olhou para ele e sabia. E é assim também com a gente. Às vezes a gente fala uma coisa, né? Nossa, se acontecer isso, eu vou fazer. Eu vou dizimar, eu vou dar um tanto de oferta. E o Senhor olha para nós e sabe. Essa aí não. Que não vai fazer isso. E às vezes acontece, né? A gente até esquece, acha que
É tão natural aquilo que a gente recebeu que a gente até esquece do que a gente falou. Que é pra gente não esquecer, né, gente? Jesus conforta os seus discípulos. Capítulo 4. Que o coração de vocês não se perturbe. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo. Eu quero ir, viu, gente? E você? Quer ir também? Com certeza, né, gente? Comigo. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Então, ele quer dizer que depois, né? Aí sim eles saberiam para onde ele ia. Depois da crucificação, da ressurreição, né? Da ascensão dele para o céu. Aí sim eles saberiam para onde ele iria. Jesus, o caminho para o Pai. E aqui, gente, veio uma coisa aqui, assim, um pensamento. E eu gostaria de compartilhar. Quando a gente fala assim, eu sei de onde eu vim. E aí é uma reflexão para nós. De onde nós viemos antes de conhecer Jesus? Como que era a nossa vida antes? Quais eram as nossas palavras? Quais eram o nosso comportamento? Os ambientes que a gente andava? O que a gente fazia mais? Era o que a gente era antes. E hoje? Como que está a sua vida hoje? Como é que eu fico analisando a minha? Eu estaria lendo a palavra do Senhor antes de eu ter essa certeza de que era Jesus? Eu estaria de madrugada lendo a palavra? Você estaria? Com certeza não. Adriana, bom dia, Adriana. Com quem a gente mais conversava antes? Quem era o nosso ciclo de amizades, né? E hoje, como é que tá? A gente tem que fazer essas avaliações. O que mudou na nossa vida? Então, assim, quem eu era antes, quem eu sou hoje, para onde eu vou? Isso, gente, a gente não pode perder esse foco. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. De jeito nenhum. Que é pra gente não ter que cair de volta de novo. E a gente também não pode perder a análise constante, a avaliação constante de como estamos hoje. As nossas atitudes, elas se assemelham com as de Jesus? Elas nos aproximam a Jesus? Para onde eu vou? O que eu faço hoje vai me levar para onde eu quero ir no futuro? Então, tudo isso, né, são análises que a gente precisa fazer. Versículo 5 do capítulo 14. Jesus, o caminho para o Pai. Olha, Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, creio pelo menos pelas obras que eu faço, né? Que não é normal que um homem comum fazer. Creio que seja isso que o Senhor queria dizer para Felipe. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas. Gente, aqui é versículo 12. Versículo 12 do capítulo 14, que Jesus falou. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Já imaginou, gente, o poder que o Senhor deixou conosco? Ele falou aqui, tá claro, não sou eu que estou dizendo, tá claro aqui, ele disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E aí ele disse coisa
maiores ainda aqui à frente. Fará coisas ainda maiores do que estas. Aí ele diz o porquê. Porque eu vou para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Gente, isso aqui é poderoso demais, gente. Muito, muito. Isso aqui é para a gente ler todo dia, para fortalecer isso em nós. Isso aqui é uma passagem, João 14, a partir do versículo 12. 12 ao 14. É pra gente ler todo dia. É pra gente pregar lá na geladeira, no guarda-roupa, cabeceira da cama, né? Na capa da nossa Bíblia, no nosso caderno de trabalho, na mesa do nosso trabalho. É pra estar espalhado em tudo quanto é lugar. Porque aqui, gente, Jesus está deixando um tesouro para nós. E às vezes nós não tomamos posse dele. Nós deixamos passar. Inclusive, nós atribuímos ela a outras pessoas. Nós entregamos para outras pessoas esse tesouro aqui. Quando a gente fala, eu vou pedir para fulano orar para mim, para me conseguir alguma coisa lá, né? Passar uma dor de cabeça, mudar alguma coisa, sei lá, adquirir ou alguma coisa. Passar num concurso, né? Muitas vezes a gente atribui isso para outras pessoas. É claro que juntos, né? Quanto tem os irmãos unidos ali, com certeza, em busca do mesmo objetivo, com certeza, fortalece sim esse pedido. Mas aqui o Senhor está dizendo que Ele deu para mim, deu para você que acredita nele. Então a gente toma posse disso, né? Eu vou ler só mais uma vez. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, é aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Jesus, né? Eu tenho que pedir no nome de Jesus, não é no nome de Deus em si, né? É de Jesus. Pedir em nome de Jesus, que o Pai vai atender para glorificar o nome dele no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, essa é o recado de hoje, né, para nós. Jesus promete o Espírito Santo. Se você, a partir do versículo 15, gente, versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, Jesus, ele deixou conosco, né, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E aqui ele diz que ele estará em nós. Então, ele está conosco, né? Não está ali do lado, está em nós. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pois os deixareis órfãos. Quer dizer, quando Jesus foi, né, ele deixou a gente órfão, né? Voltarei... Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Então não basta só conhecer, né, gente? Para amar Jesus tem que obedecer os mandamentos dele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Imagina? Ele se revela a nós. Então Judas, não o Iscariotes, disse:
Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós veremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que você ouve não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Lembra dessa passagem que nós lemos, né? Que o Espírito Santo, tudo aquilo que a gente lê, bom dia, Missy, tudo aquilo que a gente lê, que a gente conhece, que a gente ouve da palavra do Senhor, ele está dizendo aqui que ele fará com que o Espírito Santo nos lembre, né? E como é que a gente lembra daquilo que a gente nunca ouviu, né? Nunca leu, nunca viu. Por isso a importância da gente ler a palavra. Porque o Espírito Santo, em algum momento, quem está ali necessitando, ele vai nos lembrar. Porque é claro que a gente não tem condição de lembrar, né, gente? Todas as passagens que tem aqui na Bíblia. Lembrar do versículo, do capítulo, não. É inviável. Tenho certeza que tem pessoas que pode ser, né, um superdotado, e ele pode sim. Que Deus pode fazer isso, né? E se ele quiser, sim. Mas eu falo dentro das nossas condições, né, humanas. É difícil você lembrar de todas as passagens, né, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui ele fala, né, contudo o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Então ele quer dizer, né? O príncipe do mundo que era, né, o inimigo, né, Satanás. Porque por isso que Jesus teve que fazer tudo isso, gente. Jesus teve que passar por todo esse sacrifício, essa morte na cruz. Era para tomar o poder da mão do príncipe do mundo que ele falou aqui, que era Satanás, né? Que foi dado, foi tomado, né? Quando Adão e Eva caíram em pecado. Então, por isso Jesus fez todo o sacrifício que ele aqui está prestes a fazer, que é para tomar esse poder, né? Para nos libertar. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Deixou claro. Contudo, faço o que o meu Pai ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se, vamos-nos daqui. Mais outra lição que o Senhor deixou aqui, ó. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Nenhum. Jesus quis dizer aqui para nós, quis dizer não, nos disse aqui, né? Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Se eu quiser acabar com ele aqui agora, eu acabo. Se eu quiser fugir, né, sair dessa situação aqui, não ir ser crucificado, também serei livre. Mas ele quis dizer, né? Contudo, faço o que o meu Pai ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, foi em obediência ao Pai que Jesus deu a vida dele, né, para nos salvar. Foi em obediência. E nós queremos ser desobedientes com coisa tão pequena, né, gente? Muito pequena, às vezes, nós somos desobedientes. E Jesus, mesmo sendo Deus, né, ele passou por tudo isso. Foi obediente ao seu Pai, a Deus, né, cumprindo essa missão. Então,
Vamos para o capítulo 15, né, de João, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus continua nos ensinando. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aqui também é uma lição para nós, né, gente? Aqui ele está dizendo, né, que para a gente produzir os frutos, né, que é esperado pelo Senhor, nós precisamos estar na presença dele, né? Nós precisamos estar firme nele, em Jesus. Porque nós podemos até dar frutos fora dele, mas frutos do pecado, né? E esse fruto é cortado, né? Esse fruto é lançado na fogueira. E nós não queremos isso, né? Então, aqui o Senhor está falando, para você produzir frutos, você precisa permanecer em mim. Não é só conhecer, conheci ele, eu dei as costas, vou continuar a minha vida como eu, né, vinha antes, né? Como nós falamos aqui no começo. Eu fiz uma análise de como que era a minha vida antes. E por isso que é bom a gente fazer essas análises de vez em quando, né? E às vezes a gente esquece, né? E aí, se você perceber que você estava da mesma forma, então significa que você está se afastando do Senhor. E aí você não dá bons frutos. Então você precisa fazer a análise, né? Se realmente nós estamos obedecendo ao Pai, obedecendo a Jesus, porque os nossos frutos eles só vêm de acordo com a nossa obediência, né? Vem de acordo com a nossa obediência. E quais são esses frutos, né, gente? Quais são esses frutos, né? Os frutos do Espírito, que é o quê? Vandelice, bom dia. Então, é amor, é humildade, é perdão, é compaixão pelo próximo, é o quê? É obediência, né? Então, tudo isso é fruto do Espírito, né? É mansidão, né? Então, assim, quando você vê uma pessoa com grosseria, gritando, respondendo mal, isso não é fruto do Espírito, gente. Isso é fruto da carne, né? Então, toda coisa que você vê uma pessoa fazendo de errado, você pode pensar, isso aí não é fruto de Deus, não. Né? A gente tem que analisar. A resposta que eu dei para minha amiga, para minha colega de trabalho, será se responde? É fruto do Espírito Santo? A forma que eu respondi para ela, será se o Senhor se agradou? Né? A gente tem que avaliar, não é mesmo? E com certeza, gente, nós vamos chegar num momento que nós vamos fazer coisas que não é o fruto do Espírito. Porque nós somos humanos. Agora, o errado é você não reconhecer que você fez. E aí, quando você analisou, que você viu que realmente você errou, você fez uma grosseria, você praticou um ato que não é fruto do Espírito, você tem a humildade de falar, Senhor, eu pequei, eu errei com fulano de tal, me perdoe, Pai. E eu vou lutar para mim não fazer mais isso. E você vai fazendo, pedindo apoio ao Espírito Santo, que ele vai ajudando, né? Ele vai nos transformando. Então, a partir do versículo 5, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então Jesus está chamando, né? Falando para nós aqui, que nós daremos muitos frutos, né? A evidência de estarmos com Ele, né? São os frutos, né? Que vamos
dando aí no dia a dia, né? E aí, gente, é conforme onde a gente está, né? Tem pessoas que acham que para mostrar esses frutos tem que dedicar somente a palavra do Senhor, não pode fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Inclusive, para levar a palavra do Senhor, não precisa de você ter uma função, um cargo, ser uma pastora, uma pregadora, uma missionária. Não, não precisa. Na função que você está, na posição que você está, você pode fazer isso. E aí você está mostrando frutos, né? Você pode conversar com as pessoas falando da palavra do Senhor. E você está pregando do mesmo jeito daquele que está lá no púlpito, né? Com milhões de pessoas. Porque para o Senhor, a festa no céu, quando um perdido reconhece que, né, que estava realmente no mundo e aceita ele. Então há festa no céu quando você apresenta a palavra para uma pessoa e ele aceita a Jesus. E Jesus, lá no céu, há festas, né? E às vezes a gente acha pequeno, não, vou falar só para uma pessoa. Eu vou ali numa casa falar só com uma família. Para o Senhor é grandioso, vale mais do que 100 ovelhas do seu lado, né? Um perdido. Um perdido quer dizer, gente, sem conhecimento da palavra, né? Que não aceitou a Jesus, que não reconheceu que Jesus fez todo esse sacrifício para ter sua vida, né, salva. Como o Pai, a partir do versículo 9, como o Pai me amou, assim eu o amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, para a gente permanecer no amor de Jesus, precisamos obedecer, né? Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. É fácil? Não é, né? Mas aqui é um mandamento, né, gente? Precisamos lutar muito. Precisamos pedir auxílio do Espírito Santo que o Senhor deixou conosco, para eles nos ajudar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Então, eu entendo aqui que nós precisamos mudar a nossa postura, né? Nós precisamos aqui nos sentir amigas de Jesus e não apenas servas do Senhor. Porque aqui ele está falando que o servo ele não sabe o que o Senhor faz. E o amigo sim, porque tem relacionamento, né? Então, tem intimidade. Então, que nós não sejamos mais servas, nós temos que ser amigas de Jesus. Porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, nós conhecemos tudo dele, né? Temos intimidade com o Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês. Ame uns aos outros. Esse é um recado para nós, né, gente? O mundo odeia os discípulos. Então, o último recado aqui é, né? Ame uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. A partir do versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês.
Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado. Aqui o Senhor está nos dizendo, né, gente? Se a pessoa não tem conhecimento da palavra, né? Se você não levar a palavra para uma pessoa, né? Lá, vou citar aqui um parente, né? Se você não tivesse levado a palavra para o parente lá seu, e ele tivesse conhecimento daquilo lá, ele não seria culpado de seus pecados, né? Porque ele não teve. Talvez eu, que estou do lado, seria responsável pelos pecados dele, por eu conhecer a palavra e não ter compartilhado com ele. Mas a partir do momento que ele teve conhecimento, o pecado não é mais meu, né? O que ele fizer, ele responde por ele, porque você que conheceu a palavra, levou a palavra para ele. Ele teve conhecimento, ele está sabendo se ele fizer aquilo lá, ele está pecando, né? Então, é isso que foi esclarecido para mim, né? Então, se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecados. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, que conhece a palavra, né? Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais faz, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram e odeiam e odiaram. Odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei, que é o Espírito Santo, né? A vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, assim, gente, que a gente não tenha dúvida, né? Que temos esse conselheiro, esse consolador, que Jesus, ao passar por aqui, né? Saindo aqui, passando por... Nós vamos ver nos versículos seguintes aqui, mas nós já vimos também, né? Nos outros, por tudo aquilo que o Senhor passou, ele não nos deixou só, né? Ele nos deixou o Espírito Santo, aqui ele está dizendo, né? E esse Espírito Santo, ele está constantemente conosco. Nós precisamos viver em obediência justamente para que o Espírito Santo tenha liberdade, né? Para conduzir a nossa vida, para nos mostrar o que é certo, nos mostrar o que é errado. Nós vamos, vamos assim dizer, ficar livre de pecado? Não, né? Não vamos, mas ele vai nos mostrar, se dermos essa liberdade para ele. Ele vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. E vai chegar um ponto em que você evita o pecado antes de cometer, né? Antes de cometer, você já evita. Porque a tentação, ela existe. Nós lemos também sobre isso. A tentação, ela existe, ela está posta para nós, assim como foi para Jesus, né? Jesus foi tentado pelo diabo quando ele teve aqueles 40 dias no deserto, né? Então, o inimigo, ele tentou Jesus o tempo todo. Mas assim ele também está conosco. Ele está nos tentando o tempo todo. Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, para que nós possamos nos defender, né? E a nossa arma principal, né, é a Bíblia, é a palavra, que foi a arma que o Senhor Jesus também se defendeu e atacou o inimigo e mandou ele para longe, né? Foi com a palavra, né? Foi com a Bíblia, foi com o que está escrito na palavra. E é a nossa também hoje. Por isso a necessidade de a gente conhecer essa palavra e principalmente obedecer, né? Então, fechamos aqui o capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, né? Gente, nós estamos finalizando mais um capítulo, né? Já a gente termina isso aqui, né? 2 dias, né? 2 dias a gente termina. E aí nós fechamos os 4 evangelhos, né? E aí tá perto a gente fechar, né? O Novo Testamento, né? E vamos fechando. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, né? Chegar... falar assim, nós concluímos, né, fechamos
a leitura da Bíblia toda. E quais ensinamentos o Senhor deixou para nós? Essa pergunta nós temos que fazer. Então vamos orar, gente, finalizando. Vocês querem colocar alguma coisa aí? Vamos orar? Vocês podem colocar depois da oração, a gente conversa, tá bom? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de lermos mais uma vez, Senhor, a Tua palavra, de estarmos refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, a entender, Pai, aquilo que é certo, aquilo que é errado, saber distinguir, sabe, o certo e o errado, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que nós lembramos disso, Senhor, que nós não estamos sós, Pai. Que o Senhor Jesus nos deixou, o Espírito Santo, para que tenhamos, Pai, o discernimento de tudo aquilo, Pai, que o Senhor deixou para nós. Oh, Deus de bondade, nós te pedimos, Pai, sabedoria divina, Pai, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos, oh Deus, sentar e conversar com as pessoas, Senhor, com clareza, Pai, de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, Pai. E também nos deu o espírito de ousadia para que possamos levar a Tua palavra, Pai, à frente, e não ficar somente conosco, meu Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Amém, amém? Tudo bem por aí? Amém, né? Que o Senhor abençoe poderosamente o nosso dia, que tenhamos um dia, assim, próspero em tudo que a gente for fazer. O Senhor esteja conosco, nos guiando, que Ele seja o nosso mestre. Amém, gente? Amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, nosso mestre.